A prosopagnosia é um distúrbio neurológico que deixa seus portadores incapazes de reconhecer rostos individuais. Também conhecida como cegueira facial ou agnosia visual para rostos, esse problema perceptual específico que pode variar de leve a grave, está presente em muitas pessoas. Esta condição incrivelmente debilitante não é nada senão mortalmente séria. Essas pessoas infelizes que sofrem de prosopagnosia suportam um mundo externo incerto e muitas vezes hostil todos os dias de suas vidas, e no vídeo de hoje, você verá tudo o que precisa saber sobre a cegueira facial e descobrir como é a vida de pessoas incapazes de confiar em seus próprios olhos. Atualmente existem dois tipos reconhecidos de prosopagnosia. Um é uma forma excepcionalmente rara da doença, que pode ser adquirida após um trauma grave. O outro tipo é uma deficiência de desenvolvimento que os cientistas acreditam ser congênita, ou seja, transmitida por parentes pelos genes. Então o que exatamente dá errado para que o cérebro não reconheça um rosto? Uma série extremamente complexa de neurônios nos lobos occipital e temporal devem trabalhar em conjunto sempre, mas quando há danos em uma parte do cérebro chamada córtex fusiforme, que é responsável pelo processamento visual de faces, o distúrbio da cegueira facial surge. Essa área do cérebro é altamente especializada em reconhecer padrões faciais, como olhos, nariz e boca, e é especialmente sensível a diferenças sutis em características faciais, como a distância entre os olhos ou o formato do queixo. Quando o córtex fusiforme é danificado, a capacidade da pessoa de processar informações visuais é comprometida. Isso pode afetar sua capacidade de reconhecer rostos, distinguir entre expressões faciais e até mesmo interpretar emoções. O diagnóstico de cegueira facial é feito por um médico especialista em neurologia, geralmente por meio de testes neuropsicológicos. Os enganos mais comuns sobre pessoas com cegueira facial é que elas não podem ver rostos, ou que o rosto em questão é apenas um grande borrão, mas não é assim que a cegueira facial funciona, de acordo com o usuário do Reddit que afirma ter o distúrbio. Pessoas com cegueira facial veem rostos da mesma forma que todo mundo, só que seus cérebros têm dificuldade em traduzir essas imagens em memórias de curto ou longo prazo. Ou seja, você ainda verá as partes de um rosto normalmente, mas todos os rostos podem parecer iguais para você. Pense nisso como se estivesse olhando para um problema de matemática realmente complicado. Ao olhar os números na página, pode ser fácil reconhecer cada número e símbolo, mas assim que o livro é fechado, a ordem específica e o propósito do problema de matemática tornam-se mais difícil de lembrar. Em casos de cegueira facial adquirida, houve vários estudos para determinar a causa raiz do problema. Infelizmente, devido à natureza complexa do sistema cognitivo que rege o reconhecimento facial, muitas doenças diferentes podem fazer com que alguém seja incapaz de reconhecer rostos, mesmo aqueles pertencentes a membros da família. Alguém que sofre de trauma no lobo occipital direito pode não ser capaz de processar as características faciais de nenhuma forma. Realmente existem várias causas para a cegueira facial, como o AVC, doença de Alzheimer, infecções como meningite ou encefalite, distúrbios genéticos e, é claro, o envelhecimento natural do cérebro. De qualquer forma, a causa inicial é diferente, mas o resultado funcional é o mesmo. Como já dito, a cegueira facial afeta as pessoas de formas diferentes. Alguns podem não ser capazes de distinguir entre estranhos ou conhecidos, já outros não conseguem reconhecer o seu próprio rosto. Deixar de se reconhecer pode ser uma experiência desconcertante, mas não é incomum entre aqueles que sofrem com o distúrbio. O autorreconhecimento pode ser especialmente difícil em fotografias de infância ou ao se distinguir de um irmão. Uma pessoa com prosopagnosia fez o seguinte relato: se eu cortar o cabelo e não tiver permissão para ver como é, e alguém tirar uma foto e me mostrar, eu seria incapaz de me reconhecer imediatamente.
Também é difícil para mim visualizar o que meu próprio rosto parece. Se alguém cortasse meu cabelo no meio da noite, eu não me reconheceria na manhã seguinte. Ao contrário da versão adquirida da doença, o tipo de cegueira facial resultante de um problema natural é incrivelmente difícil de diagnosticar. Embora a cegueira facial adquirida tenha sido uma doença médica observada desde a década de 1850, a prosopagnosia desenvolvida não foi identificada pelos médicos até 1976. Algumas pessoas com cegueira facial de desenvolvimento nem percebem que têm a doença. Como é o caso de um sofredor de cegueira facial, que não sabia que tinha o distúrbio e acreditou durante toda a sua vida que seria melhor em reconhecer rostos, se pudesse prestar mais atenção. Talvez a pior parte dessa doença seja que ela varia muito em grau, causa e sintomas de caso para caso. Além de tornar o problema mais difícil de tratar ou até mesmo reconhecer, também dificulta o compartilhamento de informações com outros portadores de prosopagnosia. A doença é literalmente diferente para cada pessoa que sofre dela, isso além de não existir uma cura para a cegueira facial. O tratamento se concentra em ajudar as pessoas com a doença a encontrar mecanismos de enfrentamento para identificar melhor os indivíduos. Mas, muitos pesquisadores estão trabalhando para entender as causas específicas da doença e estão procurando criar tratamentos mais eficazes. Em resumo, a prosopagnosia é um distúrbio neurológico que afeta a capacidade de reconhecer rostos familiares. Embora não haja cura, existem estratégias que podem ajudar as pessoas a lidarem com a condição. Se você acredita que pode ter prosopagnosia, consulte um médico especialista em problemas neurológicos para obter um diagnóstico adequado, e também mais informações sobre as opções de tratamento disponíveis. Se gostou do que acabou de assistir, não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais vídeos. Obrigado por ver até o final, agora continue assistindo.